se é interesse público, né? E é isso que vai ser buscado em eventual julgamento. Eu prefiro que não tenha julgamento, porque se tiver julgamento, infelizmente, do recurso, vejam, quanto tempo a gente iria perder, por exemplo. É proferido um julgamento aqui só para o Ministério Público recorrer, o Ministério Público fazendo as culpas todos, tem direito ao prazo em dobro para recorrer. Então teria 30 dias para cada um recorrer. Depois teria mais 30 dias para cada um apresentar as contra-razões. Né? No caso, quem perder, 30 dias para apresentar contra-razões. E mais 30 dias para o Ministério Público oferecer o parecer em relação a esses recursos. Então, se a gente entregasse o processo para o outro para cumprir os seus prazos, a gente teria 90 dias aí. E depois disso daí, o processo é encaminhado para o Tribunal de Justiça, o Tribunal encaminha para a Procuradoria, que vai passar 30 dias com esse processo. Aí eu tenho 120 dias. E os embargadores não têm um prazo para julgar isso daí. Foi me dada a incumbência de analisar as emendas, né, junto ao projeto de lei que foi enviado à Câmara. E observando esse vício formal que o Dr. Marcos falou, seria da nulidade da sessão da primeira, quando foram votados outros projetos, que no meu modesto entender deveria ter sido votado somente um do próprio orçamento. As palavras do vereador Eugênio no dia da sessão, que deveria inclusive ter outra sessão só para aquele momento. E tanto da parte jurídica como da parte contábil ficou tecnicamente impossível para o município lidar com esse orçamento que foi votado legitimamente pelo senhor. Mas aí, né, prefeito, porque a lei, uma lei, aí uma emenda, suprir algo. Eu mandaria para a Câmara e se resolvia para poder instalar o orçamento. Então todo mundo concordou. Não sei porquê, não me procuraram mais, foi para lá e não vai não. Ou anula ou não. Então a decisão, quer dizer, tinha jeito, tem jeito. E para regularizar a questão de não poder embargar. Olha, independentemente de ser feito um acordo ou não em relação a... Existe a alegação, independentemente da correção desses pequenos vícios, existe a alegação de nulidade formal no nascimento da lei. Certo? Não estou falando, inclusive, nem no limite de remanejamento. Então, por isso que seria interessante se pensar em uma possível correção de tudo para se evitar o julgamento. Quando se trata de controle de orçamento público pelo judiciário, é muito ruim. Certo? Eu quero me livrar desse processo, eu vou fazer uma sentença rapidamente ali e a gente não perdia tempo nessa audiência, não tinha almoçado no corre-corre para... Está entendendo? Então, eu gostaria inicialmente que todos se manifestassem em relação a esse ponto do limite de remanejamento, porque a gente partindo de um acordo em relação a isso, o resto é tudo mais fácil. Certo? Os vereadores, eles têm a possibilidade, têm a obrigação de votar o orçamento, de acompanhar o orçamento, desde que tenham sido respeitados os regimentos legais. Né? Especificamente de ordem formal, que existe a alegação aqui. Pois não. Posso falar? Na verdade, como o senhor já falou, a questão é só dos 5%. Todos nós, os vereadores, já nos colocamos à disposição, né, da Câmara, da Prefeitura, para qualquer eventualidade de remanejamento, de suplementação, nós não vamos colocar nenhum obstáculo. Ou seja, uma relação de confiança mútua. A Prefeitura, né, propõe 30%. Quer que nós confiemos no remanejamento de 30%. E por que a Prefeitura não confia na palavra dos vereadores, dizendo que nós não vamos colocar empecilho, entraves na administração pública do município? Se é uma relação de confiança mútua, porque só nós que temos que confiar e eles não podem confiar em nós.
O ano passado o orçamento foi de 52 milhões. Foi arrecadado em torno de 42 milhões, 10 milhões a menos. Esse ano a estimativa é de 76 milhões. Na verdade, nós temos consciência de que não vai ter esse valor arrecadado. Então, se nós trabalharmos em cima de um valor real, os 5%, na verdade, vai chegar quase a 10%. Quase a 10%, se não fechar os 10%. E também a prefeitura tem que levar isso em consideração, né? Então, ela tem margem suficiente para trabalhar folgada entre isso e pessoas da prefeitura, né? Agora acontece que está havendo realmente uma queda de braços, né? Enfim, mas eu queria ouvir alguma coisa por parte da Câmara, uma contraproposta mínima que seja, e vamos dizer que o município, o prefeito, ele está utilizando esse crédito suplementar de alguma forma que não esteja atendendo ao interesse público, a Câmara tem perfeitas condições de fazer esse controle. A prefeitura sabia, em nenhum momento foi procurado, na época ali do prefeito, para chamar o próprio vizinho, que era o da emenda, para dizer, vizinho, vamos aqui conversar, 5% é pouco, não deixou chegar nos extremos, mas pela oportunidade, Mas já chegou. Quando chegou o vereador João, né, com prazo já exaurido, apresentou a emenda de 30%. Mas o que eu quero dizer, abrindo parênteses aqui do que a gente está falando, que o diálogo que a prefeitura deveria ter tido, não comigo, que sou vereador de oposição, que existe um problema político grande entre os nossos grupos políticos, mas com os próprios vereadores da base. E isso não aconteceu. Certo? Agora, também não é necessário que a gente parta de uma realidade histórica do município para um valor mínimo. Na Câmara, que a gente chama as prestações de conta, os processos, chega 4, 5 meses depois, a gente entra para pedir o direito de poder olhar a prestação de conta. E nós não temos direito. Qual é o momento que nós vamos ter a certeza e a garantia que o orçamento está sendo executado? Agora, dentro desse direito de 5% que foi aprovado, dentro do orçamento, aí sim nós temos a condição, nós vereadores, aqueles que querem fiscalizar. Eu não vou dizer só quem quiser fiscalizar, se não quiser também fiscalizar, tem a critério de cada um. Aí nós temos sim o direito de fiscalizar, porque tem que pedir uma autorização à Câmara para qualquer recurso que queira executar qualquer obra no município de Guarnópolis. Se passar de 5%, doutor Marcos Feliz, nós não temos direito não. Nós não temos como fiscalizar. Não, tem que criar uma forma de fiscalizar dinheiro público. Agora, historicamente, Mas aí a gente pode partir daqui, a controladora está aqui, as despesas públicas, todo o gasto público, ele precede de um procedimento ou de licitação, ou de tomada de preço, ou do que seja. Aí a gente pode sair daqui também, agora com um procedimento, fixando o dia, inclusive a gente ouve o que pode e o que não pode, aí tem gente que diz, não, a licitação é montada depois, a licitação não em Currais Novos, mas em Salvador, a licitação é montada antes, a licitação é montada depois, já sabe quem vai ganhar, já sabe quem vai perder. Aí, se isso existe em algum lugar, é porque existe conivência dos vereadores. A gente pede gasto disso aqui, assim, informação disso aqui, não apurava. Mas não apurava o vídeo. Mas só que não dá o vídeo. Não, olha, mas só que isso daqui, hoje em dia, mesmo dentro dessa margem de 5%, era para existir essa prestação de contas, era para existir isso daí na internet, para não é vereador olhar, não. Era para vamos olhar. Eu fiz uma lei para trabalhar no portal da transparência. Eu sei que não funciona. Essa lei, ela existe a nível nacional, a partir de 2013. Fez uma lei também. Todos os municípios do Sim, mas aí porque a Brasil. gente não faz. Eu mesmo acesso o portal da transparência e acho ótimo. Aí, por que a gente não faz uma atrelando aqui? Vamos aumentar aqui e vamos implementar o portal da transparência? Como se dá que se propõe um acordo e na hora de acordo, eu acho que ambas as partes têm que ceder esse acordo. Para não ter que ir lá para a justiça, para esse desgaste de não ser de prefeitura e câmara de não ser quem vai ser o perdedor. Isso, né? Se a gente soubesse usar isso. Então vai ficar ruim. A câmara se perder dos desgastes. A prefeitura se perder não vai ser desgastado o prefeito, mas na hora que for entrar na justiça vai ter que esse orçamento e tudo que vai precisar tem que ir para a justiça e a justiça às vezes
Não é como a sua casa que você chega de faça-feira e mete que eu mando cheque. Tá? É uma coisa totalmente diferente, porque tem, como tu falou, esse dentro disso. E isso, a sociedade, que é o que mais precisa, é quem vai pagar. Não será os vereadores e não será o seu prefeito, porque são os mentores do processo, mas o processo vai ficar nos que precisam. Então, se há um acordo para não se evitar esse processo, vou botar essa proposta aqui, que seja o prefeito aceita, mas se for aqui, né, vou botar esse processo, vai ter que aceitar. Eu sou bem claro, porque se nós fizermos um acordo aqui, ele vai aceitar. Eu sou para dizer que eu vou logo dizer perante o juiz, que eu também tenho que ajudar. As minhas conversas são poucas e grossas. Então, 15% tenho certeza que dá para problema. Se precisar de alguma remanejamento, são poucos, acho que não vai tratar. Porque não, já se quer fazer um acordo, se faz com 15%, não bateu para terra. Eu sou de acordo. Quando eu fico com Fica do mesmo jeito no ano passado. 15% fica do mesmo jeito. Sempre assim, a gente vota, o prefeito vai vendo tudo que a gente gosta, tudo. Porque a gente botou todo prefeito gosta de receber emendas de deputado, mas esse daqui a gente colocou as emendas, vetou todas, inclusive as de João Silva, todas as emendas foram vetadas, todas. Mas eu tenho certeza que amanhã a assessoria jurídica não, a assessoria de imprensa do prefeito vai divulgar. Olha, no instante eles abrirem. Mas só que aí eu convoco uma entrevista coletiva e explico tudo o que aconteceu. Explico que o município propôs 70% que explico que a proposta foi 30 e que os vereadores fizeram a proposta de 10. Inclusive é uma oportunidade para que a população faça essa fiscalização, é uma oportunidade para se falar novamente do orçamento transparente. Mas outro ano, nós vereadores não temos direito de suplementar. A gente só vai fazer discurso para perguntar requerimento. Não, é a verdade. Mas vamos. Eu conheço essa história. É isso que eu não entendo. O vereador, ele obrigatoriamente ele deve ter livre acesso a todos os documentos do município. Vai ser necessário comprar uma banda de carnaval. Gastar o dinheiro com a banda de carnaval. Quando é o carnaval? Começa em fevereiro. Quando chega em janeiro, eu sou vereador, eu queria ver os processos da banda de carnaval. Se não tem, eu comunico ao Ministério Público. Vai chegar o processo? Pois é. Mas aí não tem probidade. A forma que eu estou colocando é a não. Então vamos abrir um processo para licitação para contratar a banda. Então nós, vereador, aí vai pedir autorização, eu vou precisar disso. 40 mil reais para fazer esse serviço com a avó. Então quando der autorização, nós temos o direito de fiscalizar, de olhar. Não é o direito de fiscalizar, vereador. A obrigação de fiscalizar é de 0%. Mas quando vai chegar na Câmara, ele tem que tudo vai publicar. É publicado por digitação. Pronto, mas aí houve 220 mil pacientes. Olha, veja só, isso daí deve haver uma fiscalização. Sinceramente, eu acho que não há. A gente está fazendo agora vamos deixar o eu estou aqui há mais de um ano e não vejo esse monte de ação aí. Vejo algumas, o vereador entrou com ação popular, eu queria que tivesse muito. Certo? Eu acredito, inclusive, aí, não sei se está doente, não está, mas eu gostaria que fosse transmitido como representante do prefeito, que eu, em razão da importância dessa discussão, era para o prefeito estar aqui, certo? Não sei, aí tem a questão da idade, não sei se tem uma questão de eu acho que a representação legal é diferente da pessoa que tem o poder de decisão, certo? Não estou dizendo que a pessoa não tem o poder de decisão, mas aqui existe uma discussão política.